Meu pai me demitiu da empresa que eu construí para que meu irmão pudesse ser o diretor executivo porque ele havia nascido para liderar. Meses depois, o império deles desabou. Eles imploraram para que eu o salvasse e eu os obriguei a transferi-lo para mim antes mesmo de considerar atravessar a porta de volta. Olá, Reddit. Minha família achava que eu trabalharia como escravo construindo o império deles enquanto meu irmão, o menino de ouro, recebia o crédito. Então eu disse que se dane, construí algo meu e fui embora, mas eles ainda não tinham terminado comigo. Deixe-me começar do início. Meu nome é Oscar Cross, tenho 35 anos, e por mais de uma década, fui o diretor de operações da CrossTech. No papel, eu dirijo uma das empresas de infraestrutura de inteligência artificial que mais cresce na América do Norte, mas, na realidade, fui eu quem a construiu. Cada sistema, cada patente e cada grande conquista com clientes desde os primeiros dias da empresa tem as minhas impressões digitais. A CrossTech começou como a ideia do meu pai em um escritório apertado de 2 salas no ano de 2008. Martin Cross, 62 anos, tinha visão, mas não a execução. Eu forneci isso e nos levei de uma operação familiar juntando contratos como podia a uma potência que atingia um valor de mercado de 2,5 bilhões de dólares, confiada por agências de defesa, empresas da Fortune 500 e governos municipais. Meu irmão mais novo, Luther, é 3 anos mais novo que eu e o oposto de mim em todos os sentidos. Eu sou o engenheiro, o arquiteto, o que entende as entranhas do que construímos, enquanto Luther é o rosto, polido, fotogênico e dolorosamente superficial. Ele passa mais tempo em eventos de caridade diante de câmeras do que jamais passou em uma reunião de desenvolvimento. Ele não contribuiu com nada para os sistemas que tornaram a CrossTech bem-sucedida, mas meu pai o adora do mesmo jeito. Durante anos, acreditei que resultados falariam mais alto que charme e imaginei que, quando Martin finalmente se afastasse, a escolha óbvia para liderar seria o homem que construiu a tecnologia central da empresa desde o zero. Essa suposição foi destruída em uma quinta-feira ensolarada de maio. O CrossTech Global Investor Summit é o maior evento do nosso calendário. Todo grande cliente, investidor e veículo de mídia comparece. Usamos o evento para apresentar novos projetos e anunciar planos futuros. Eu havia passado semanas preparando minha apresentação principal, uma demonstração ao vivo de uma estrutura inovadora de otimização de inteligência artificial que vínhamos desenvolvendo. Eu estava nos bastidores revisando minhas anotações finais quando Martin subiu ao palco. Como esperado, ele começou com o discurso habitual sobre a ascensão da CrossTech, nossa expansão global e o futuro da infraestrutura de inteligência artificial. Então seu tom mudou, ele fez uma pausa, ajustou o microfone e pronunciou uma frase que mudaria tudo. Enquanto a CrossTech entra em sua próxima era, tenho orgulho de anunciar que meu filho, Luther Cross, assumirá o cargo de diretor executivo a partir do próximo trimestre. Por um momento achei que tivesse ouvido errado. O auditório explodiu em aplausos, câmeras piscaram e Luther avançou para o palco em um terno azul marinho sob medida, sorrindo como um homem que acabará de ganhar na loteria. Meu nome não foi mencionado até que Martin encerrou chamando-me de a base técnica de nossos sucessos passados. Sou menos como um elogio e mais como um prêmio de consolação. Forcei-me a apresentar meu keynote como planejado. A demonstração funcionou perfeitamente, mas ninguém se importou. As manchetes daquela noite não falavam sobre nossa tecnologia ou nossos futuros contratos, falavam sobre o novo diretor executivo visionário da CrossTech, Luther Cross, acompanhadas de fotos brilhantes e análises especulativas sobre como sua liderança estratégica moldaria a próxima década da empresa. Na manhã seguinte, as consequências já eram claras. Luther convocou sua primeira reunião executiva como diretor executivo eleito. Eu não fui consultado sobre a pauta. Ele anunciou um novo realinhamento estratégico, o que significava reorganização da liderança sênior. Vários chefes de departamento que trabalharam comigo por anos foram repentinamente afastados e substituídos por pessoas leais a ele, em sua maioria amigos do programa de MBA ou contatos de relações públicas sem qualquer formação técnica. Ele cancelou 3 iniciativas de engenharia em pleno desenvolvimento, chamando-as de especializadas demais, e redirecionou o orçamento para campanhas de marketing. Nosso projeto de pesquisa e desenvolvimento mais ambicioso, um sistema autônomo de infraestrutura escalável, foi pausado indefinidamente para que Luther pudesse focar em visibilidade de mercado. Confrontei-o em particular após a reunião. Ele me dispensou com um sorriso que não chegava aos olhos e disse: "Você é brilhante com porcas e parafusos, Oscar, mas o futuro não é construído em salas de servidores, é construído em conselhos administrativos e manchetes. Deixe isso comigo." Meu pai não atendeu minhas ligações naquela semana. Quando finalmente o encontrei em seu escritório, ele me deu o mesmo discurso de sempre sobre como liderança é visão e não apenas competência.
Luther tem o que você não tem, ele disse, ele inspira pessoas. Talvez ele acreditasse nisso ou talvez só quisesse ver seu filho favorito no comando antes de se aposentar. De qualquer forma, a mensagem era clara. Meus 12 anos construindo aquela empresa desde o zero não significavam nada quando comparados ao charme de Luther. Uma noite, Mason e eu estávamos no meu escritório muito depois de todos terem ido embora. Ele estava comigo desde os primeiros dias, quando ainda corrigíamos código em mesas dobráveis e comíamos comida para a viagem à meia-noite. Antes da Crosstek, ele havia comandado operações de uma startup de logística que escalou de 500 para 50 sem perder um único SLA. Ele lê gargalos como outras pessoas leem rostos. Eles vão levar esta empresa à ruína, ele disse de forma direta. Eu não respondi, mas no fundo eu sabia que ele estava certo e, pela primeira vez desde que entrei na Crosstek, não tinha certeza se queria estar lá quando isso acontecesse. Durante uma semana, disse a mim mesmo que a tempestade passaria, não passou. O que me abalava não era a ambição deles, mas a possibilidade de que talvez eles estivessem certos sobre mim. A traição não era apenas profissional, era pessoal. Eles queriam meu trabalho, não minha liderança, e essa percepção, mais que qualquer outra coisa, moldaria tudo o que viria a seguir. 3 meses depois de Luther ser anunciado como próximo diretor executivo, a Crosstek já não se parecia em nada com a empresa que eu havia passado minha vida adulta construindo. De um dia para o outro, prioridades mudaram de engenharia confiável para aparência de mercado. Projetos foram rebatizados e repaginados para agradar investidores em vez de cumprir padrões técnicos. Prazos foram reduzidos para impressionar a imprensa, não porque os sistemas estivessem prontos. A primeira crise real veio de um projeto que chamávamos de Atlas, um sistema de controle de infraestrutura impulsionado por inteligência artificial projetado para grandes redes de logística. Era ambicioso, complexo e estava longe de pronto para implantação. Eu disse claramente a Luther que lançá-lo cedo seria catastrófico. Ele me ignorou e disse, precisamos de uma grande vitória para a próxima apresentação de lucros, você é cauteloso demais. Atlas foi colocado no ar 6 semanas antes do previsto. Em poucos dias, 2 redes de clientes sofreram colapso, interrompendo operações de envio de dezenas de milhares de contêineres. Equipes de emergência correram para conter o impacto. Em vez de assumir responsabilidade, Luther convocou uma reunião emergencial em toda a empresa. Ele culpou a má gestão técnica da minha divisão. Seu discurso era polido e ensaiado. Nossa visão é sólida, ele disse a uma sala cheia de funcionários, a execução é que nos falhou. A portas fechadas, os clientes estavam furiosos, 2 grandes contratos foram suspensos aguardando investigação. A equipe de engenharia trabalhou sem parar para corrigir os sistemas e restaurar a funcionalidade. Eu me recusei a deixar que eles assumissem a culpa, mas a narrativa de Luther já havia criado raízes. Em reuniões, ele falava de mim como se eu fosse um relicário, uma mente brilhante que não entendia para onde o mercado estava indo. Martin repetiu o mesmo sentimento, dizendo que eu era essencial, mas inflexível. A tensão atingiu o ápice na reunião seguinte do conselho. Cheguei preparado com dados, relatórios de falha, alertas de garantia de qualidade e provas mostrando que Luther havia ignorado assinaturas técnicas. Assim que a reunião começou, apresentei tudo. Atlas falhou porque foi lançado antes de estar pronto, eu disse, nossa própria documentação mostra avisos repetidos ignorados, se isso continuar, perderemos mais do que contratos, perderemos nossa credibilidade. Luther não se mexeu, reclinou na cadeira e sorriu. A perspectiva de Oscar é valiosa, mas não podemos nos permitir ser paralisados pelo medo, a indústria está se movendo rápido, ele não está se adaptando. Ele se virou para o conselho, precisamos de uma liderança que entenda que velocidade importa tanto quanto precisão. Martin pigarreou. Concordo com Luther. Inovação não é sobre jogar seguro. Oscar, você é inestimável no lado técnico, mas liderança exige visão, precisamos de você focado onde você se destaca. A mensagem era clara, eu estava sendo deixado de lado. O conselho votou para limitar minha autoridade apenas às operações do dia a dia, todas as decisões estratégicas agora exigiriam a aprovação de Luther. Saí da reunião sem poder impedir o que estava por vir. Nas semanas seguintes, tudo piorou. Luther reorganizou o departamento de engenharia sem me consultar, equipes inteiras foram movidas para novos gerentes, orçamentos que eu havia aprovado foram congelados ou redirecionados para marketing. Mais preocupante foi o aparecimento repentino de uma auditoria interna, algo que Martin insistiu ser rotina, mas não era.
A equipe de auditoria fez perguntas direcionadas sobre Atlas, sobre excedentes de orçamento, sobre prazos perdidos, todas questões que estavam fora do meu controle ou diretamente causadas pela interferência de Luther. No início, pensei que fosse descuido, mas então vi o relatório preliminar, alegava que falhas em vários projetos eram resultado de negligência e falta de supervisão operacional. Meu departamento, minha responsabilidade. A linguagem foi elaborada para me pintar como incompetente. Mason trouxe o relatório final 2 semanas depois. Eles estão construindo um caso, ele disse, vão te demitir. Eu não queria acreditar, mas ele estava certo. No fim de agosto, uma sessão especial do conselho foi convocada sob o pretexto de tratar de preocupações sobre liderança operacional. Quando entrei na sala de conferências, a atmosfera era fria e deliberada, câmeras e equipes de mídia já estavam posicionadas do lado de fora. Martin e Luther estavam sentados lado a lado na cabeça da mesa. A equipe de relações públicas havia instruído previamente repórteres simpáticos sob embargo sincronizado com a votação do conselho. Martin começou com uma polidez ensaiada. Oscar, agradecemos tudo o que você fez, mas falhas operacionais recentes prejudicaram nossa reputação. O conselho concluiu que mudanças de liderança são necessárias. Mantive minha voz firme. Essas falhas aconteceram porque projetos foram lançados sem a devida autorização. Tenho documentação. Luther me interrompeu. Documentação não muda os resultados, clientes estão insatisfeitos, prazos foram perdidos, precisamos de responsabilidade. O conselho votou, não foi nem perto de equilibrado. Minha demissão foi classificada como por justa causa, uma manobra legal que me retirou o pacote de indenização, opções de ações e benefícios de aposentadoria. Uma equipe de segurança entrou na sala antes que eu pudesse sequer pegar minhas anotações. Enquanto me escoltavam para fora do prédio, flashes de fotógrafos iluminavam o saguão. Alertas de notícias chegaram ao meu telefone antes que eu alcançasse o estacionamento. CrossTech remove diretor de operações veterano em meio a falhas operacionais. A narrativa já estava escrita e era cruel. Do lado de fora, Mason me esperava com uma caixa de papelão contendo meus pertences. Estou fora também, ele disse. Se eles acham que esta empresa pode funcionar sem você, enlouqueceram. Nos dias seguintes, as repercussões se espalharam rapidamente. Clientes ligaram para expressar preocupação, mas evitaram oferecer apoio. Ex-colegas passaram a me evitar completamente, temendo serem associados a alguém rotulado como incompetente. Ficou claro que a campanha de difamação de Luther estava funcionando. Minha reputação, antes construída sobre resultados e confiabilidade, agora estava ligada a um fracasso público. Mas, por baixo da humilhação e da raiva, um fato permanecia. Eu havia passado 12 anos transformando a CrossTech em líder do setor, eu conhecia sua tecnologia melhor do que qualquer pessoa viva e, no fundo, sabia que eles ainda não tinham visto o último de mim. Mas as semanas após minha demissão pareceram uma queda livre. Manchetes dissecavam minha queda em detalhes brutais, analistas da indústria me chamavam de ultrapassado, difícil e inadequado para a liderança, debatedores especulavam que eu havia sabotado o futuro da CrossTech com decisões guiadas por ego. Luther alimentou o incêndio em todas as entrevistas. Oscar é um ótimo técnico, ele disse a uma emissora, mas liderança exige visão, algumas pessoas simplesmente não nasceram para isso. A mensagem era clara, eu estava acabado. Quando meu telefone finalmente tocou, não era uma oferta de emprego, era Martin. Não envergonhe a família, ele disse, nada de imprensa, nada de comentários públicos, lembre-se de quem te deu tudo. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Algumas horas depois, Luther enviou sua própria mensagem, não morda a mão que te alimentou. As ligações que antes lotavam minha caixa de entrada cessaram, possíveis empregadores cancelaram entrevistas, clientes que eu havia trazido pessoalmente para a CrossTech recusaram reuniões, até velhos colegas me evitaram, alguns por lealdade a Luther, outros por medo. A influência da CrossTech era grande e eu havia me tornado radioativo. A única pessoa que se recusou a desaparecer foi Mason. Ele aparecia no meu apartamento na maioria dos dias, café em uma mão e documentos de estratégia na outra. Você não acabou, ele continuava dizendo, você só está à deriva. Levou tempo para que as palavras fizessem sentido, mas quando fizeram, começamos a falar sobre o que ainda tínhamos, não sobre o que havíamos perdido. Houve dias em que eu abria um caderno em branco e o fechava de novo, recomeçar não era coragem, era aterrorizante, mas permanecer pequeno para deixá-los confortáveis parecia pior. Passamos horas revisando meu trabalho inicial, as patentes que eu havia registrado antes de a CrossTech existir. Eram minhas exclusivamente e formavam a espinha dorsal dos sistemas atuais da empresa.
A Cross-Tech as havia licenciado, mas essa licença expiraria em 18 meses, sem renovação, toda a infraestrutura deles estaria legalmente comprometida. Não era vingança, era alavancagem. A decisão de construir algo novo não foi uma epifania dramática, começou com uma única pergunta: e se fizéssemos isso de forma diferente? Sabíamos que, se eu tentasse lançar uma empresa usando meu próprio nome, a Cross-Tech a destruiria antes que desse o primeiro passo. Então construímos nas sombras. No início de setembro a chamamos de Helix Systems. Oficialmente, ela pertencia a uma holding registrada no exterior, meu nome não aparecia em lugar algum. Eu era apenas um consultor técnico. A participação acionária dos funcionários era emitida no nível da empresa operacional, a holding apenas mascarava a propriedade beneficiária até o momento de divulgação obrigatória. Mason cuidava das operações e Lena Voss, uma capitalista de risco com um antigo ressentimento contra Martin, forneceu o capital inicial. Anos antes, Martin havia excluído seu fundo da rodada Série B da Cross-Tech depois que ela recusou um termo de investimento com cláusulas abusivas. Em seguida, pegou toda a diligência dela e levou para a rival. Lena não esquece dívidas. Entramos em contato com alguns engenheiros que haviam deixado a Cross-Tech após a ascensão de Luther, todos aceitaram. A equipe era pequena, porém letal, pessoas que entendiam a tecnologia em nível fundamental e estavam famintas para provar um ponto. A notícia se espalhou rapidamente pela indústria sobre uma nova startup misteriosa desenvolvendo infraestrutura de última geração e inteligência artificial. Ninguém sabia quem estava por trás. Analistas especulavam sobre um fundo soberano estrangeiro, alguns achavam que uma firma de private equity estava se posicionando para uma aquisição. Luther zombou publicamente, chamando a Helix de uma consultoria glorificada tentando agir acima de sua categoria. 2 semanas depois, Martin me ligou novamente. Se você estiver envolvido nessa bobagem da Helix, ele alertou, afaste-se agora. Tudo o que você sabe, toda habilidade que você tem existe por causa desta família, não confunda o que construímos com algo que você possa replicar. Eu não disse nada, ele desligou antes que eu pudesse falar. Nossa primeira grande oportunidade chegou mais rápido do que esperávamos. A Nexus Freight, uma das antigas clientes âncora da Cross-Tech, entrou em contato discretamente, haviam perdido milhões durante o desastre do sistema Atlas e estavam desesperados por uma alternativa estável. Apresentamos a eles uma solução piloto, uma que superava qualquer coisa que a Cross-Tech pudesse oferecer no momento. 6 semanas depois, a Helix assinou um contrato de $50 milhões com a Nexus. O anúncio repercutiu pelo setor, ninguém sabia quem éramos, mas, de repente, a nova startup misteriosa tinha um cliente de destaque, e a Cross-Tech tinha um problema público muito visível. Os resultados falaram por si. A plataforma da Helix reduziu os custos de infraestrutura da Nexus em 30% e melhorou a velocidade operacional em 40%. Publicações especializadas elogiaram o sistema como a inovação de infraestrutura mais promissora em uma década. Ainda assim, ninguém conectou os pontos até mim. A ligação seguinte de Martin não foi educada. Se você estiver por trás disso, ele rosnou, está apunhalando sua própria família pelas costas. Um dia depois recebi uma carta da equipe jurídica de Luther me acusando de competir contra minha herança e ameaçando tomar medidas. Era intimidação vazia, oficialmente eu não possuía nada. Ignoramos e continuamos construindo. Ao final do trimestre, a Helix tinha uma base crescente de clientes, um fluxo constante de receita e analistas do setor a chamando de a candidata surpresa que poderia desafiar a Cross-Tech. A família que achou que havia me apagado do setor não fazia ideia de que eu já estava de volta e mais forte do que nunca. Eles ainda acreditavam que eu tinha acabado, essa crença seria seu primeiro erro. A ascensão rápida da Helix pegou a Cross-Tech desprevenida. A liderança deles inicialmente nos descartou como uma recém-chegada insolente, mas, assim que os resultados da Nexus Freight se tornaram públicos e mais 2 contratos estavam supostamente em negociação, o tom mudou de arrogância para hostilidade. O primeiro ataque veio na forma de um processo. A equipe jurídica de Luther apresentou uma queixa de 140 páginas acusando a Helix de roubar código proprietário e segredos comerciais da Cross-Tech. Comunicados à imprensa nos rotulavam como uma operação clandestina construída em propriedade intelectual roubada. A mídia adorou e a história viralizou por dias. Mas, quando o caso chegou ao tribunal, o argumento deles desmoronou. Nossa documentação mostrava que todos os elementos centrais da nossa plataforma estavam patenteados anos antes de a Cross-Tech existir e que essas patentes foram registradas em meu nome. Sem propriedade sobre aquela propriedade intelectual e sem evidência de qualquer irregularidade por parte da Helix, o juiz negou rapidamente o pedido de liminar.
O tribunal rejeitou o caso por completo. As negociações pós-horário não se recuperaram. Até o fechamento, o volume havia triplicado a média de 30 dias. A decisão foi um golpe. As ações da CrossTech caíram 14% na semana seguinte. Chamadas de investidores, vazadas online, mostravam membros do conselho furiosos com um espetáculo jurídico sem fundamento. Ainda assim, Luther insistiu: se não pudesse vencer no tribunal, tentaria nos destruir na opinião pública. Em poucos dias, surgiram relatórios anônimos online alertando sobre vulnerabilidades críticas de segurança na infraestrutura da Helix. Alguns blogs do setor os publicaram sem verificação. Vários clientes em potencial suspenderam conversas conosco. Era óbvio de onde vinha o ataque. Os relatórios eram escritos usando terminologia interna da CrossTech. Respondemos imediatamente. Mason contratou uma empresa independente de cibersegurança para realizar uma auditoria completa do sistema. Uma avaliação de fase 1, divulgada em poucos dias, não encontrou vulnerabilidades críticas, e uma auditoria completa um mês depois concluiu que nossos protocolos de segurança excediam os padrões do setor. Publicamos o resumo da fase 1 imediatamente e o relatório completo assim que liberado, junto com evidências de que o boato original havia sido plantado por uma agência de relações públicas diretamente ligada à CrossTech. A reação foi rápida. Vários veículos acrescentaram correções, alguns emitiram retratações formais. A credibilidade da CrossTech sofreu outro golpe e a SEC abriu discretamente uma revisão de suas práticas competitivas. Enquanto eles corriam para controlar danos, nós focamos na expansão. A Helix fechou contratos com duas empresas da Fortune 500, uma em telecomunicações e outra em infraestrutura de energia. Nossa tecnologia não apenas igualava a da CrossTech, mas a superava. Então surgiu a oportunidade que nos colocaria em colisão direta com eles, um contrato federal de $300 milhões para infraestrutura de defesa. Era o maior negócio do ano e ambas as empresas estavam na lista final. Luther não conseguiu esconder a frustração. Em uma conferência de tecnologia, ele desprezou a Helix publicamente como uma startup anônima tentando agir acima do seu peso, mas a portas fechadas lançou uma campanha agressiva para descobrir quem estava por trás de nós. Documentos internos posteriormente vazados mostravam Martin chamando-nos de parasitas se alimentando de nosso trabalho e Luther referindo-se a nós como ladrões vivendo do nosso legado. O desespero deles cresceu. Operativos da CrossTech tentaram subornar um analista júnior da Helix para vazar documentação do sistema. Capturamos a tentativa, documentamos todas as comunicações e entregamos aos reguladores federais. O resultado foi uma investigação formal sobre a conduta corporativa da CrossTech e nova fiscalização sobre todos os seus contratos governamentais. Mesmo enquanto eles falhavam, a Helix continuava subindo. Nossa proposta para o projeto de defesa era mais forte, mais inovadora e mais segura. No fim de outubro, recebemos uma concessão condicional sujeita à liberação de segurança, efetivamente uma vitória, ainda que não finalizada. Ao meio-dia, a notícia já estava em todas as mesas de negociação. 2 relatórios de análise chamaram aquilo de uma mudança de regime. Manchetes do setor diziam Helix derrota CrossTech em megacontrato governamental. Analistas especulavam abertamente se o domínio da CrossTech estava finalmente chegando ao fim. A vitória desencadeou pânico na sala de reuniões deles. Memorandos internos mostravam executivos seniores culpando a liderança de Luther pelas perdas. Investidores exigiram uma reunião de emergência. A pressão aumentou e então veio o momento que ninguém podia ignorar. Protocolos de segurança do governo exigiam que a Helix revelasse sua estrutura de propriedade antes que o contrato pudesse ser finalizado. Havíamos previsto isso. Mason e eu concordamos em cumprir, sabendo o que aconteceria em seguida. Em poucas horas, a divulgação vazou. Oscar Cross, fundador e acionista controlador da Helix Systems. A indústria explodiu. Manchetes dominaram todos os grandes meios de comunicação. Diretor de operações demitido constrói secretamente a concorrente que mais cresce da CrossTech, executivo traído orquestra tomada de controle do setor. A história ultrapassou a mídia de tecnologia e entrou na cobertura tradicional. Programas de negócios reprisaram trechos de Luther chamando a Helix de irrelevante, agora justapostos às nossas vitórias sucessivas. Em um dia, 3 dos 10 maiores clientes suspenderam renovações e até o fechamento de terça-feira, as ações estavam 27% abaixo. Acionistas exigiram mudanças na liderança, chamando Luther de amador incapaz de perceber a ameaça. Martin foi forçado a emitir uma declaração chamando a revelação de traição à confiança familiar, uma declaração que apenas aumentou a simpatia pública por mim.
Dentro da CrossTech, o conselho convocou 2 sessões de emergência em 3 dias e funcionários seniores começaram a enviar currículos. Analistas previram uma aquisição hostil, e insiders do setor chamaram aquilo de a reversão mais humilhante da história da tecnologia corporativa. E, durante tudo isso, eu permaneci em silêncio, deixando as manchetes falarem por si. A revelação dominou todos os programas de negócios por 48 horas, a linha direta de investidores da CrossTech caiu devido ao volume de chamadas. Quando o ciclo de notícias do fim de semana terminou, meu rosto estava em todos os canais de negócios. Martin foi o primeiro a me ligar, sua voz tremia de raiva. Você humilhou esta família, está cuspindo em tudo que construímos, acha que o nome CrossTech não significa nada? Permaneci em silêncio e ele próprio preencheu a pausa. Você é um traidor, Oscar, vai se arrepender. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Luther tomou outra abordagem, uma coletiva de imprensa. Câmeras piscavam enquanto ele se inclinava nos microfones, sorrindo com a confiança de um homem que ainda acreditava que charme podia esconder fraqueza. Oscar não construiu a Helix, ele disse, ele a roubou. Cada sucesso que a Helix reivindica está enraizado na propriedade intelectual da CrossTech, ele está tentando sequestrar o legado da família para si mesmo, mas a CrossTech é maior que um homem amargurado. O mercado não acreditou nele. 2 dias depois, após a coletiva de quinta-feira, as ações despencaram mais 19%. A avaliação privada da Helix, baseada no novo interesse de investidores, quase dobrou da noite para o dia. O movimento seguinte deles foi jurídico. Os advogados de Luther abriram 3 novos processos em diferentes jurisdições, cada um alegando que eu havia violado contratos ou roubado segredos comerciais. Mason chamou isso de abordagem de espingarda, Lena chamou de desespero. Nossa equipe jurídica desmontou os processos um a um, juízes os rejeitaram em poucas semanas, citando falta de evidências. Cada derrota drenava a CrossTech de dinheiro e credibilidade. Ainda assim, Luther não desistia. Ele ordenou ao RH que abordasse engenheiros da Helix com ofertas salariais enormes, em alguns casos o dobro do salário atual. Alguns ouviram, nenhum deixou a empresa. Nossa taxa de retenção se manteve porque Mason e eu estruturamos a Helix de forma diferente desde o início. Funcionários não recebiam apenas salário, recebiam participação acionária, tinham parte no futuro da empresa e sabiam que eu havia construído uma cultura baseada em lealdade, não política. Uma noite, Mason largou uma pilha de currículos na minha mesa. Estes não foram assediados, são voluntários, ele disse. Engenheiros da CrossTech. Eles querem sair. Até o fim do trimestre, a Helix havia contratado 50 ex-funcionários da CrossTech. Não era apenas crescimento, era um sifão. Os clientes da CrossTech seguiram o mesmo padrão. O contrato de defesa abriu portas. Em poucos meses, fechamos contratos com uma grande empresa de telecomunicações, 2 redes regionais de energia e um gigante de serviços financeiros. Em todas as vezes, a CrossTech era a fornecedora original, em todas as vezes, nós a derrotamos. O ponto de ruptura veio no fim do 4º trimestre, com a Omnisa Communications, uma multinacional com um contrato de infraestrutura de $1 bilhão. Luther vinha insistindo em uma renovação desde agosto. Em novembro, nossa equipe fez uma contraproposta, mostramos a Omnisa as economias de custo, a estabilidade e a escalabilidade da nossa plataforma. Eles ouviram. Uma semana depois, a CrossTech perdeu o contrato em que contava para estabilizar seu balanço financeiro. As consequências foram imediatas. A avaliação da CrossTech caiu abaixo de $1 bilhão pela primeira vez em anos, investidores exigiram publicamente a remoção de Luther, analistas previram falência em 12 meses, a menos que mudanças drásticas fossem feitas. Mas Luther não cedeu. Ele redobrou ataques pessoais, chamando-me de parasita que se alimentava do sangue da família. Em entrevistas, Martin, mais velho e mais fraco, juntou sua voz, alegando que eu havia abandonado meu dever por ego. A ironia não me escapou. 2 homens que apagaram meu futuro agora imploravam ao mundo que acreditasse que eu havia roubado deles. Enquanto a CrossTech desmoronava, a Helix disparava. Abrimos novos escritórios em São Francisco e Washington. Nossa equipe ultrapassou 400 funcionários. A demanda por nossos sistemas era tão alta que Lena teve de recusar vários investidores que queriam entrar. A narrativa havia mudado. A CrossTech estava morrendo. A Helix era inevitável. Mas vitória não era apenas sobre contratos, era sobre percepção, e percepção feria profundamente. Quando o memorando interno da CrossTech vazou, o documento detalhava discussões do conselho sobre a liderança de Luther, chamando-o de imprudente, não qualificado e a maior ameaça à sobrevivência da empresa.
O memorando espalhou-se pelos canais da indústria em horas. Luther tentou rotulá-lo como notícia falsa, mas ninguém acreditou. Na mesma semana, o maior acionista institucional da Croistek anunciou apoio a uma reestruturação no conselho. A pressão aumentou. O golpe final veio de dentro da própria casa deles. A investigação regulatória sobre as tentativas de sabotagem da Croistek descobriu evidências de suborno ligado diretamente a executivos seniores. Multas foram impostas, uma investigação de conformidade foi aberta, processos judiciais se acumularam. A grande estratégia de Luther, baseada em processos e campanhas de difamação, havia fracassado tão espetacularmente que até seus aliados o abandonaram. A participação de mercado da Croistek desabou, clientes saíam em massa, engenheiros pediam demissão em ondas, a empresa sangrava diante do público. Martin colapsou sob a pressão, literalmente, um ataque cardíaco induzido por estresse o forçou a se afastar por licença médica. Luther permaneceu na cadeira de diretor executivo, mas seu poder era vazio. A cada semana que passava, o valor da Croistek encolhia enquanto a dominância da Helix crescia. Até o fim do ano, a pontuação era inegável. A Helix controlava quase metade dos contratos que a Croistek antes detinha. A avaliação da Croistek havia caído 70%. Nossa curva de crescimento projetava status de unicórnio em menos de 6 meses. Foi então que começaram os sussurros. Talvez a única forma de salvar a Croistek fosse vender. Investidores sugeriram a ideia de uma fusão com a Helix para salvar o que restava. Era impensável para Luther, mas, pela primeira vez, não era impensável para o conselho. A guerra não havia acabado, mas pela primeira vez desde minha demissão ficou claro qual lado estava vencendo. Era uma manhã de terça-feira quando meu pai e meu irmão chegaram, sem aviso, sem agendamento, apenas uma mensagem da recepção. Martin Crois e Luther Crois estão aqui, eles insistem em vê-lo. Por um segundo, considerei mandar a segurança expulsá-los, mas pedi que esperassem e os deixei sentados no saguão por 40 minutos enquanto eu terminava uma reunião com investidores. Quando finalmente entrei na sala de conferências, ambos estavam de pé. Martin parecia mais velho do que eu lembrava, mais magro, mais pálido, o peso do último ano gravado em seu rosto. Luther, por outro lado, vestia-se como se nada estivesse errado, ainda agarrado à ilusão de controle. Oscar, Martin começou, a voz trêmula, precisamos conversar. Passei por ele sem dizer uma palavra e tomei meu assento na cabeceira da mesa. Vocês têm 5 minutos, eu disse friamente, usem-nos bem. Martin começou com um discurso que tenho certeza de que ensaiara. Falou sobre legado, sobre família, sobre o império que nosso avô começou, chamou a Croistek de nosso sangue e afirmou que eu ainda fazia parte daquele legado. Luther interveio inclinando-se para frente com um meio sorriso arrogante. Você só está onde está por nossa causa, ele disse. Não esqueça disso. Sem a Croistek, você não é nada. Eu ri, um som seco e sem humor que fez os dois estremecerem. Nada? Sem mim, a empresa de vocês não existiria. As patentes das quais dependem são minhas, os sistemas que seus clientes usam são meus e os contratos que vocês estão perdendo também são meus. Vocês tentaram me apagar e agora estão implorando para que eu os salve. Absorva isso. A mandíbula de Luther se contraiu. Estamos dispostos a discutir uma parceria, ele disse, uma fusão, 50-50. Eu me recostei na cadeira. Vocês são uma empresa há semanas da insolvência, seus clientes estão saindo, seus investidores estão fugindo e suas ações mal valem algumas moedas. Vocês não estão em posição de negociar termos aqui. Vocês não são iguais, vocês são presa. Martin parecia ter engolido o vidro. Por favor, ele disse baixinho, construí a Croistek a partir do nada, não quero vê-la morrer, se você se importa com esta família. Família? Eu o interrompi. Quando vocês tiraram tudo que eu construí, aquilo era família. Quando disseram ao mundo que eu era incompetente, aquilo era família. Quando me chamaram de traidor na televisão nacional, aquilo era família. Não venham agora fingir que sangue justifica traição. A sala ficou em silêncio. Martin olhou para o chão. Luther tentou outra tática, raiva. Você acha que venceu? Acha que nos esmagar te torna poderoso? Você ainda é meu irmão e esta ainda é nossa empresa, você nos deve isso. Levantei-me e caminhei lentamente ao redor da mesa até ficar a poucos centímetros dele. Eu não devo nada a vocês, eu disse calmamente. Vocês tiraram tudo de mim e esperavam que eu rastejasse de volta, mas eu não rastejei, construí algo melhor. E agora, aqui está o que vai acontecer. Coloquei uma pasta sobre a mesa e a empurrei na direção deles.
Opção A. CrossTech se funde com a Helix. Eu assumo 80% do controle, instalo minha própria liderança e reestruturo tudo. Vocês manterão cargos simbólicos, nada mais. Opção B. Vocês recusam e eu deixo a empresa sangrar até morrer, falência em 6 meses, o nome de vocês desaparece do setor para sempre. E o prazo da licença tem 11 meses restantes, operar com minhas patentes depois disso será insustentável. Essas são as únicas opções que terão. As mãos de Martin tremiam enquanto ele abria a pasta, Luther nem sequer a tocou. Isso é humilhação, ele cuspiu. Não, eu disse, isso é responsabilidade. Humilhação foi o que vocês fizeram comigo, isto é oferecendo uma forma de saírem com algo em vez de nada. Eles argumentaram, claro, ameaçaram processos, insinuaram reguladores, até tentaram apelar à minha consciência. Nada funcionou. Cada tentativa de recuperar controle só os fazia parecer menores. Quando as ameaças viraram súplicas, eu soube que estavam acabados. 2 dias depois, o conselho da CrossTech realizou uma votação emergencial. Diante da receita em colapso, de processos de acionistas e de uma deslistagem iminente, a decisão foi unânime, a CrossTech se fundiria com a Helix Systems. A empresa que eu construí nas sombras agora consumia a empresa que me havia expulsado. O anúncio dominou todas as manchetes de negócios, analistas o chamaram de a fusão mais desigual da história da tecnologia. Funcionários comemoraram a decisão, investidores afluíram e a sinalização mudou em uma semana. A reformulação legal completa para a Helix Global foi finalizada. No trimestre seguinte, Martin enviou uma mensagem final antes de a fusão ser oficializada, espero que esteja orgulhoso de si mesmo. Sim, estou, respondi. Pela primeira vez, eu não sentia que estava na sombra deles, eles é que estavam na minha. A fusão oficial levou menos de 60 dias, mas a transformação que se seguiu foi absoluta. A CrossTech não existia mais, pelo menos não como alguém se lembrava. A imprensa chamou de aquisição, investidores chamaram de renascimento, para mim, foi justiça, não vingança, não amargura, apenas o resultado inevitável de arrogância encontrando a realidade. A primeira ordem de negócios foi a reestruturação. Departamentos inteiros foram desmontados e reconstruídos do zero. Sistemas ultrapassados foram descartados, projetos antigos que vinham dando prejuízo há anos foram encerrados em semanas. Eu não estava interessado em remendar um navio afundando, eu estava construindo algo digno do futuro. Mason foi oficialmente nomeado diretor de operações, exatamente onde se coloca o cara que certa vez escalou 50 centros de distribuição sem perder um único SLA, assumindo as operações diárias com a mesma precisão que impulsionou nossos primeiros dias de startup. Lena Voz aceitou um assento no novo conselho, sua mente estratégica provando ser inestimável enquanto navegávamos juntos pelos planos agressivos de expansão da Helix Global. Criamos uma equipe de liderança que valorizava inovação acima de política, desempenho acima de ego. A mudança cultural foi imediata. Reuniões que antes eram cheias de pose corporativa transformaram-se em sessões de estratégia onde ideias realmente importavam. Engenheiros que haviam sido ignorados sob a liderança de Luther agora recebiam orçamento e liberdade para inovar. Projetos que haviam sido sufocados pela burocracia foram aprovados e acelerados. A produtividade disparou, o moral subiu, e clientes, muitos dos quais haviam partido durante o declínio da CrossTech, começaram a voltar. Para Martin e Luther, a nova ordem foi um golpe amargo. Após meses de licença médica, Martin anunciou sua aposentadoria dias antes de a fusão ser finalizada, embora todos soubessem que o conselho havia forçado sua saída. Ele divulgou uma declaração cuidadosamente redigida sobre buscar novos desafios e desapareceu da vida pública. Luther, por outro lado, recusou-se a sair em silêncio. Ele lutou contra a reestruturação a cada passo, insistindo em reuniões, questionando decisões e fazendo birras quando sua influência era ignorada. Finalmente, eu lhe dei algo contra o qual ele não podia argumentar, um novo título, embaixador da marca. Não tinha poder de decisão, nem assento no conselho e nenhuma influência sobre operações. Ele era agora um mascote, exibido em conferências e feiras para sorrir às câmeras e ler roteiros escritos por outras pessoas. Ele tentou pedir demissão, mas os termos da fusão lhe deixaram poucas opções, sua participação estava travada e sair lhe custaria milhões. Então ele ficou, humilhado, impotente e irrelevante. A ironia não passou despercebida. O homem que um dia disse ao mundo que eu era apenas um técnico agora era o rosto público de uma empresa que ele não controlava. O homem que me chamou de substituível agora era o substituído. Publicações do setor chamaram de a queda corporativa mais poética da década. O crescimento da Helix Global foi explosivo.
Em menos de 6 meses após a fusão, dobramos nossa base de clientes e garantimos 3 novos contratos governamentais. Nossa participação de mercado ultrapassou 60% e analistas projetaram que dominaríamos o setor de infraestrutura de inteligência artificial pela próxima década. A empresa que tentou me destruir era agora o coração pulsante de um império que eu controlava. A mídia adorou a história, todas as grandes redes queriam uma entrevista. Recusei a maioria, mas eventualmente concordei com uma entrevista em horário nobre para o Business World Weekly. O entrevistador fez todas as perguntas esperadas sobre estratégia, liderança e tecnologia, mas então inclinou-se à frente com a única que realmente importava: isso parece vingança? Pausei antes de responder. Eles tentaram me apagar do meu próprio legado, eu disse. Agora, eu possuo o deles. A frase virou manchete em toda a indústria. Não era raiva, era fato. Cada decisão, cada noite sem dormir, cada sacrifício levou àquele momento, um futuro onde meu nome não era sussurrado a portas fechadas ou enterrado em notas de rodapé, mas estampado na frente de prédios, em salas de conselho e em contratos de bilhões. Mas não era apenas sobre vencer, era sobre reescrever a história, a minha história. A traição que deveria me destruir tornou-se a base de tudo o que construí. A humilhação que deveria encerrar minha carreira tornou-se o catalisador para algo muito maior. 6 meses depois, eu estava diante das janelas que iam do chão ao teto da nova sede da Helix Global, uma estrutura de vidro imponente com vista para o horizonte da cidade. Abaixo de mim, as ruas pulsavam com o movimento de uma empresa que não era mais definida pelo passado. Não era CrossTech, não era um negócio familiar dirigido por direito e ego, era algo mais afiado, mais inteligente, mais forte, construído sobre mérito, visão e execução implacável. Mason entrou no escritório com um relatório final. Estamos acima das projeções novamente, ele disse. 3 novos clientes assinaram esta semana, um deles é o maior concorrente da Unisa. Assenti, ainda olhando para o horizonte. Bom. Continuemos. Você ainda pensa neles? Ele perguntou. Martin Luther? Às vezes, admiti, mas não com raiva. Eles fizeram suas escolhas e eu fiz as minhas. Quando ele saiu, voltei ao panorama. 12 anos atrás, eu havia entrado na CrossTech acreditando que passaria a vida construindo o sonho de outra pessoa. Eles me subestimaram, me traíram, me descartaram e agora cada parte do legado deles, cada sistema, cada cliente, cada dólar pertencia a mim. O império que um dia me rejeitou era agora meu, reestruturado, renascido e imparável. O nome acima do horizonte não era CrossTech, era Helix Global. E pela primeira vez, estava exatamente onde deveria estar, sob o meu nome, sob a minha liderança e sob o meu controle. A traição não havia encerrado minha história, ela havia escrito o primeiro capítulo de algo muito maior. E desta vez, não havia mais ninguém para ficar no meu caminho.